Agora, na aula de biologia humana, a gente vai falar sobre o sistema circulatório. A circulação é o mecanismo pelo qual o sangue é distribuído pelo corpo com a ajuda do coração, artérias, veias e capilares. A função da circulação é transportar hormônios, transporte de gases como o oxigênio e o dióxido de carbono, eliminar produtos do metabolismo, de modo geral, manter um ambiente apropriado em todos os líquidos, tecidos do organismo, para que as células sobrevivam e funcionem de maneira correta. Em relação ao sangue, é um tecido conjuntivo líquido que circula pelo sistema vascular de cor vermelha e é geralmente produzido pela medula óssea. Nos humanos, ele inclui o plasma, que é a parte líquida, e as células sanguíneas, as células brancas e vermelhas, e fragmentos de células chamadas de plaquetas. Ou seja, o sangue é formado por diversos tipos de células que constituem a parte, entre aspas, sólida e estão imersas na parte líquida do sangue, que é o plasma. A função do sangue é manter a vida do organismo e transporte de nutrientes. O sangue ele é composto pelo plasma, que é o principal componente e é constituído principalmente de água, com proteínas, íons, nutrientes e resíduos misturados. As células vermelhas, que são as hemácias, que são responsáveis por transportar oxigênio e dióxido de carbono, elas têm um papel-chave na homeostasia. As plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue, e as células brancas, que são os leucócitos, que fazem parte do sistema imunológico e atuam na resposta imune. Nos seres humanos, existem os seguintes tipos básicos de sangue em relação ao sistema A, B e O. Tem o grupo A, grupo B, grupo AB e grupo O. Nas hemácias, do nosso corpo, há dois tipos de proteínas, aglutinogênio A e aglutinogênio B. De acordo com a presença ou não dessas proteínas, o sangue é assim classificado como grupo A, que possui apenas a proteína A, o grupo B, que possui a proteína B, e o grupo AB, que possui ambas, e o grupo O, que não possui essas proteínas. E os vasos sanguíneos, eles são órgãos em formas de tubos que permitem ao sangue fluir do coração para todas as células vivas do organismo e, em seguida, retornar ao coração. São as artérias, arteríolas, veias, vênulas e capilares sanguíneos. E qual é a diferença entre elas? As veias, elas levam ao coração o sangue vindo do corpo. As suas paredes, elas são mais finas do que as artérias e elas vão conduzir o sangue rico em dióxido de carbono, CO2. Já as artérias, elas são tubos cilíndricos, elásticos e que elas não apresentam válvulas. Elas transportam o sangue a partir do coração e elas conduzem o sangue rico em oxigênio. Já os capilares, eles levam o sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células. Eles ligam as artérias às veias, que nem está mostrando aqui na imagem. Agora falando sobre o sistema respiratório, que ele tem bastante relação com o sistema circulatório, ele é um conjunto de órgãos e tecidos capazes de realizar trocas gasosas. Consiste em absorver oxigênio e eliminar gás carbônico. As principais funções são o fornecimento de oxigênio e remoção de CO2 da circulação sanguínea. Ele possibilita a produção de som ou vocalização, movimentos aéreos protetores, como a tosse, o espirro, e também a compressão abdominal durante a micção e a defecação. O sistema respiratório humano ele é composto pelos seguintes órgãos: cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. A gente pode dizer que ele é formado por um sistema de tubos que vai garantir a comunicação dos pulmões com o meio exterior.
Agora eu vou falar para vocês como é que é organizado o nosso sistema respiratório. As cavidades nasais são duas, que são separadas por um septo, que nem está mostrando aqui nessa imagem. Elas se iniciam nas narinas e se estendem até a faringe. Nessas estruturas estão localizadas células sensoriais, que são responsáveis pela percepção de cheiro. Além disso, a gente tem células epiteliais, que vão revestir as cavidades e são responsáveis por produzir muco, substância que umedece as vias respiratórias e garante que algumas partículas fiquem retidas e não entrem no sistema respiratório. Os pelos do nariz, junto com o muco, eles funcionam como verdadeiros filtros. Após as cavidades nasais, encontramos a faringe, que é uma estrutura muscular comum ao sistema digestório e respiratório. Logo após essa porção, observamos a laringe, que é um tubo irregular que liga a faringe à traqueia. Essa região apresenta uma proeminência mais acentuada nos homens, que a gente chama do pomo de Adão. Na porção inicial da laringe, a gente encontra a epiglote, que é uma estrutura cartilaginosa que ela funciona como se fosse uma válvula. No momento da alimentação, que impede que o alimento penetre nas vias respiratórias. Nesse órgão também encontramos as pregas vocais, estruturas responsáveis pela nossa capacidade de comunicação por meio da fala. Logo após a laringe, encontramos a traqueia, que é uma estrutura formada por várias cartilagens em formas de C, que impede que ela se feche, permitindo a passagem constante do ar. A traqueia se divide em dois tubos chamados de brônquios, que penetram nos pulmões. Os dois brônquios que derivam da traqueia são chamados de brônquios primários. Ao entrarem nos pulmões, esses brônquios primários se dividem, dando origem a 3 brônquios no pulmão direito e 2 no esquerdo. Os brônquios secundários dividem-se em brônquios terciários e vão se dividindo em outros cada vez menores até formarem esses raminhos bem fininhos que a gente chama de bronquíolos. Esses bronquíolos, eles se dividem em bronquíolos terminais, os quais eles vão se dividindo em 2 ou mais. Eles abrem-se nos ductos alveolares, os quais se abrem nos alvéolos ou em sacos alveolares, esses que parecem realmente uns sacos. Esses alvéolos pulmonares são estruturas de paredes finas que apresentam grande quantidade de vasos sanguíneos à sua volta. É nesse local que ocorrem as trocas gasosas, processo conhecido como a hematose. Nesse processo, o oxigênio proveniente da respiração pulmonar difunde-se para o interior dos capilares, enquanto o CO2 dos capilares passa para o interior dos alvéolos. E juntando, a gente tem o que a gente chama de pequena circulação e grande circulação. A pequena circulação ou circulação pulmonar consiste no caminho que o sangue percorre do coração aos pulmões e dos pulmões ao coração. Aí eu vou explicar como é que é o funcionamento. O sangue proveniente de todas as partes do corpo chega ao coração por veias, que a gente chama de veias cavas, e pelo átrio direito. Depois sai do átrio e vai para o ventrículo direito. E depois do ventrículo, sai o sangue venoso através da artéria pulmonar que se bifurca, mandando um ramo para cada pulmão. Vocês não precisam saber agora detalhadamente como é que funciona a pequena circulação e a grande circulação, mas vocês só precisam saber a definição dela, que a circulação, que a gente chama de pequena circulação, é a circulação pulmonar, que é o caminho que o sangue percorre do coração aos pulmões e dos pulmões ao coração. Agora, a grande circulação ou circulação sistêmica é o caminho do sangue, que sai do coração até as demais células do corpo e vice-versa. Então, vocês têm que saber a definição e a diferença dessas duas.